Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia muito especial, num dia emblemático, quando a gente compara algumas situações aqui no Brasil com situações que estão acontecendo fora do Brasil. Estou dizendo isso porque hoje uma grande parcela da humanidade acompanhou em tempo real a cerimônia de coroação do rei Charles III. Mostrando ali uma grande atração, né, de pessoas ao redor do mundo por aquela cerimônia e também por alguns aspectos políticos até, né, porque a monarquia é um sistema político, mas é um sistema que na Inglaterra causa para o povo britânico um sentimento de pertencimento. Há uma irmanação, né, entre os britânicos e pessoas, inclusive, que estão em outros países também, ao redor daquele símbolo. Com todos os defeitos, todas as contradições, não existe na história, né, um povo que a gente pode chamar de povo santo, um povo inocente, ou de governantes santos, governantes inocentes. As contradições das conquistas britânicas estão aí postas pela história da humanidade, né? Enfim, mas essa é uma questão. Enquanto esse tipo de situação atraiu muitos olhares, muitas simpatias, grandes mobilizações, aqui no Brasil, um polo oposto. Um ex-presidente da República causa o afastamento, a repulsa, a fuga. Ninguém quer ficar perto dele. Ele está absolutamente contagioso, tóxico, as pessoas querem distância, exceto aqueles que, por uma visão política oportunista, estão tentando herdar o espólio deixado ou que está em vias de ser deixado pela figura que vai perder agora a elegibilidade e, na sequência, irá para a cadeia, além das incontáveis reparações de danos que sofrerá. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, porque agora nós começamos, de fato, a olhar alguns aspectos da política real aqui no Brasil, da economia real aqui no nosso país. E isso porque a figura que eu acabei de mencionar, o ex-presidente da República, está indo para o lixo da história, como eu sempre disse aqui para vocês. E não foi nenhum exercício de futurologia, nem profecia, não. Na história da humanidade aconteceu isso muitas vezes. Alguém que não tem mais o poder político, o poder militar, o poder religioso, o poder econômico, e que fez muito mal a alguns setores e à sociedade, depois paga a conta. Alguns são até sacrificados com a própria vida. A história está repleta de situações assim. Então, eu não desejo esse tipo de situação para o ex-presidente da República. O que eu desejo é justiça, que ele pague por tudo aquilo que ele fez contra o povo brasileiro. E a fila continua a andar a cada instante. Mas algumas figuras que atuaram por trás do governo Bolsonaro estão ativas, elas estão sumidas, acovardadas, mostrando cada vez mais como nós estivemos nas mãos de gangsters à frente, com pessoas que eram classificadas como pequenas batedoras de carteira, sugadoras do erário público e, por trás, grandes gangsters envolvidos com o sistema financeiro internacional e com grandes interesses transnacionais contra o povo brasileiro. Bom, vou conversar com vocês a partir de agora, mostrar algumas situações, mostrar algumas cenas aqui, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha e, se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui no final da tarde aqui com vocês. Às vezes eu entro um pouquinho mais tarde, mas normalmente é de 5 até 5:30 da tarde todos os dias. E se você puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar, você se envolver, se engajar mais aqui no nosso portal. Quero agradecer a todos vocês que têm se engajado, têm se colocado aqui, feito a sua inscrição no nosso clube de membros. Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado a todos vocês por estarem ajudando nosso portal, estarem ajudando o nosso portal a crescer tanto, tá bom? Então, vamos aqui aos assuntos, né? Gente, eu não vou falar nada da cerimônia, porque os jornais todos, cerimônias de coroação, estão falando. Vamos falar aqui das coisas que nos interessam mais de perto. Eu comentei com vocês hoje mais cedo, eu fiz uma pergunta, né? Por onde andaria Paulo Guedes? Se você dá uma pesquisada no Google, você não vai ver nada. Ele desapareceu, mas ele deixou uma série de filhotes que, infelizmente, estão em postos importantes no governo Lula. E aí é importante o governo Lula ter uma proximidade maior com a sociedade, uma interatividade, cumprir a promessa de fazer as suas lives, não só para dizer coisas, mas para escutar também algumas situações, que tem situações muito complicadas, né? Eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Aqui está o Bolsonaro
com o Paulo Guedes, que se submeteu a algumas situações bizarras e dantescas, né? O Paulo Guedes não era amigo do Bolsonaro, ele não é amigo do Bolsonaro, o Bolsonaro não é amigo de Paulo Guedes. Nós já falamos muitas vezes assim, aqui. O Paulo Guedes, ele foi o fiel das loucuras de Bolsonaro, do tipo, o modelo econômico, os grandes grupos nacionais e transnacionais disseram o seguinte, ou pensaram o seguinte, ou agiram para a seguinte situação. Nós vamos ter o controle da economia do nosso país, quer dizer, do Brasil, né, nosso país, entre aspas, né? Vamos ter o controle da economia do Brasil, vamos comandar os veículos de comunicação junto com esses interesses e para distrair o povo, a massa, a gente vai ter que ter um palhaço, um fantoche, alguém que não incomodará os nossos interesses e mais do que isso, ele favorecerá que nós consigamos cada vez mais prejudicar o povo brasileiro para ficarmos cada vez mais empoderados, cada vez mais com o poder concentrado nas mãos. E o Paulo Guedes fez esse papel de ser esse agente que atua por trás, um homem bilionário, que ficou rico às custas de dinheiro público também, é bom sempre frisar isso, com dinheiro e paraíso fiscal, e que no governo Bolsonaro foi essa figura toda que agora anda desaparecida, detalhe, sem nenhuma palavra de consolo, nenhuma palavra de apoio, de solidariedade ao ex-presidente da República, mostrando bem como é que funciona o gangsterismo de uma maneira geral. Para essa gente, o Bolsonaro sempre foi considerado aquilo que ele sempre foi. Um sugador de dinheiro público, um pequeno batedor de carteiras, um organizador de peculatos em toda a sua família e um enriquecedor das suas ex-esposas e dos parentes das ex-esposas com dinheiro vivo, arrancado de servidores públicos nos gabinetes dessa gente toda. Isso são fatos que a imprensa toda do Brasil sabia e que a classe política do nosso país toda sabia também. No entanto, ele foi muito funcional na medida que ele ajudou com que o povo brasileiro sofresse a dilapidação dos seus direitos que sofreu. Bom, e aí tem essa cerimônia aqui, né, emblemática, né? Paulo Guedes se submetendo a isso, né? Parecendo ali, gente, aquele personagem do Agildo Ribeiro, né? Vocês que devem se lembrar, né? A múmia paralítica, ele paradinho ali, escutando esse assinte, né? Esse pisotear em cima das famílias todas que estavam lutadas em função daquilo que estava acontecendo aqui no nosso país, nesse desgoverno assassino que nós tivemos aqui no nosso país. Gente, não dá para pegar leve nesse quesito, né? E hoje o que a gente vê? Todo mundo correndo do Bolsonaro. Não tem nenhum setor empresarial falando alguma coisa, escrevendo alguma coisa, publicando alguma coisa, convidando o Bolsonaro para alguma coisa, exceto uma coisinha aqui, outra colar. Não tem nenhuma igreja mobilizando fiéis, não tem ninguém publicando absolutamente nada, não tem ninguém conseguindo defender o Bolsonaro do indefensável. As pessoas e os grupos estão desaparecendo. O clube militar está caladinho, ninguém fala absolutamente nada, acabou aquele discurso do artigo 142, acabou o enfrentamento em relação ao Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal. Essa gente está toda com medo. Dentro do parlamento, eles já viram agora com o Daniel Silveira que não dá para ficar praticando crimes usando o mandato parlamentar, que senão vão terminar na cadeia também. O Daniel Silveira abriu a porta, então é essa a situação. O Bolsonaro parece aqueles personagens de filme de terror, né? Que está num galpão, está dentro de uma casa, está na floresta e as pessoas vão correndo dele com medo, gritando, né? Porque ele não tem nada a oferecer hoje, exceto um espólio político para oportunistas que ainda estão calculando se ele vai ser uma figura prestável ou imprestável. Para o poder real hoje, o poder econômico, ele é imprestável. Para os banqueiros, para o setor financeiro, para o agro, para todo mundo. Ele é um setor, ele é uma figura absolutamente imprestável. E ninguém quer apostar ficha numa pessoa que está cada vez mais apodrecendo com essa conjuntura, com esse conjunto de crimes que está aparecendo, né, na conta dele. E aí o Guedes, ele sumiu, mas ele deixou os filhotes dele espalhados aí, né? Governo indica ex-assessor de Guedes para conselho da Petrobras. Gente, eu vi isso aí, achei que forçaram a barra, né? Mas eu fui pesquisar, era verdade mesmo. A gente entra aqui no site da Petrobras, direcionado a investidores, e está aqui a figura do senhor Vitor Eduardo de Almeida Sabac, que foi assessor de Paulo Guedes.
Foi indicado pelo governo Lula para Petrobras e também para o Ministério de Minas e Energia. Não é pouca coisa, não. E existem outras figuras também que estão sendo denunciadas, né, como pertencentes ao governo Bolsonaro, que estão agora dentro do governo Lula, que tem uma matéria no DCM que diz isso. Ex-assessores de Paulo Guedes assumem cargos estratégicos no Ministério de Minas e Energia. Gente, não dá, né? A gente fez uma ruptura cultural, uma ruptura ética, uma ruptura moral aqui no nosso país. Tem que se fazer também uma ruptura administrativa, comportamental, de modelos, né? Porque senão a gente vai ter essa turma toda que patrocinou o Bolsonaro e que comandou por trás do nosso país fazendo a mesma coisa no governo Lula. É necessário que o Lula tenha coragem, né, de ter esses enfrentamentos, de colocar. Ele está dando um começo de conversa quando ele começa a atacar a questão dos juros de 13,75. O perfil conciliador de Lula provocou algumas situações que vão merecer muitos debates, né? E eu acho interessante o Lula ele falar abertamente de uma figura que fez parte do seu primeiro governo, para a gente entender como é que é a cabeça do presidente da República. Ele disse o seguinte aqui em relação ao Henrique Meirelles, quando ele foi perguntado sobre economia, sobre os 13,75 de juros aqui no Brasil. Vamos acompanhar essa fala de Lula aqui. Eu queria voltar à questão do Banco Central. Eu não discuto a autonomia do Banco Central. Não é esse o meu problema. O meu problema é que eu tive um Banco Central, eu indiquei o presidente que era do PSDB, era deputado federal eleito pelo PSDB. Eu nem conhecia o Meirelles quando eu indiquei, e eu duvido que esse cidadão tenha mais autonomia do que o Meirelles teve. Então, gente, o Lula, ele está criticando o Roberto Campos Neto, que tem a mesma filosofia do Henrique Meirelles. Não se diferencia muito, por incrível que pareça, tá? Porque se você olhar aqui no Henrique Meirelles, entrar aqui no Wikipédia, você vai ver aqui que ele teve uma vida toda voltada ao mercado financeiro internacional. Está aqui nesse trecho aqui, a gente vê. Meirelles, se eu pegar aqui um pouco mais acima, gente, tem coisa que a gente acaba esquecendo, né? Considerado uma das figuras mais respeitadas na área financeira internacional, Meirelles foi presidente internacional do Banco Boston, presidente do Banco Central do Brasil, cargo que ocupou de 2003 a 2011, durante o governo Lula, e ministro da Fazenda no governo Michel Temer. Precisa dizer mais coisas? Foi também chairman do Lazard Américas, banco de investimento sediado em Nova York. Gente, é grupo internacional de investimento, né? Até chegar aqui nas criptomoedas. E aí o presidente Lula dá uma pancada muito grande no Roberto Campos Neto, dizendo que ele está servindo ainda a Bolsonaro, aquilo que foi o governo Bolsonaro. Então é necessário colocar a população, colocar as pessoas em debate, porque ninguém aguenta, de fato, os 13,75 de juros aqui no Brasil, que são juros ficcionais, né? Porque, na verdade, se você for pegar um empréstimo, você vai pegar empréstimo hoje, como pequeno empresário, a 20%, 22%, 23%, 25% ao ano. E aí, como é que a gente sai dessa situação? Então, enfim, pelo menos essas questões colocadas em debate, elas são muito importantes. E aí, gente, o Lula vai sofrer muitas críticas, não pelas questões macroeconômicas, né? Porque os grandes grupos, né, eles são favoráveis da manutenção de tudo aquilo que já foi gestado há 4 anos atrás, não mexermos na questão das privatizações, autonomia do Banco Central. Então, quanto menos o Lula se conflitar com isso, menos ataques ele sofrerá. Quanto mais ele colocar essas questões ao debate, mais críticas ele sofrerá. Por enquanto, as críticas vão por esses lados aqui, sempre também com muitas doses de mentiras. Em Londres, Lula ficará hospedado em hotel de luxo, JW Marriott, com diária de 95 mil. É o que está dizendo aqui a Jovem Pan, né? A insuspeita, entre aspas, Jovem Pan. Mas se você vai lá para o Globo, tá aqui, diária de hotel onde Lula está hospedado em Londres pode chegar a 37 mil. Gente, pode chegar. Mas é isso que o governo brasileiro está pagando? E aí, uma falha de comunicação também do governo, né? Porque esse tipo de situação já era para ter sido rebatida, o site de transparência, enfim. Era para ser levantada essa questão, porque é fácil descobrir, gente. Vamos pegar aqui outro jornal. Estadão, Lula fica em hotel em Londres, onde a diária de suíte presidencial chega a 37 mil. O Lula está em suíte presidencial?
O que é a suíte presidencial? O site da Transparência informa isso? É isso de fato que está sendo pago? Gente, quando você entra aqui, eu entrei aqui como sujeito comum, né? Tentando fazer aqui uma reserva nesse hotel bilionário. E se você entrar hoje, se você quisesse ter assistido a cerimônia lá da coroação do rei Charles, você pagaria R$ 2.736. É bem diferente, né, dos 37 mil. E aí quando eu entrei em mais de um site, tá, gente? Isso aqui tá R$ 2.727, nesse outro aqui, R$ 2.736. E as instalações são essas aqui, ó, acho que dá para vocês verem, né? Instalações direitinhas, né? Não precisa mais do que isso, não. Ó. Todas as suítes aqui, olha, são bacanas, né? E não custam, essas aqui, R$ 37 mil, né? Então, gente, tá vendo muita patifaria em relação ao presidente Lula e a sua esposa, mas pelas miudezas, as questões mais importantes, essas sim precisam ter luzes, precisam ser discutidas de uma maneira muito mais efetiva. Aliás, mesmo que o governo brasileiro estivesse patrocinando essa grana, que eu não acredito, eu acho que a gente vai chegar à verdade nessa história, mesmo que tivesse acontecendo isso, o presidente Lula mordeu R$ 500 milhões para o Fundo da Amazônia aqui no Brasil. É uma coisa muito importante, né, que por si só justificaria aí você estar hospedado num lugar melhor para fazer até uma presença. Mas não foi isso que aconteceu, não tenho certeza absoluta, gente. A verdade vai aparecer, tá bom? Gente, eu fico por aqui, o programa hoje foi um pouco diferente, porque a gente vai começar a migrar dos assuntos da insanidade, do lixo tóxico, para a realidade política e econômica do nosso país, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!